Estamos estudando o inimigo da identidade espiritual chamado pecado e como ele atua e como ele funciona e as suas legalidades. Vemos lá em Gênesis que a serpente, que já tinha sido um querubim ungido, o enganador das nossas almas, o maior dos nossos inimigos, que é Satanás, ao entrar naquela serpente, porque ele é um espírito e precisa de um corpo físico, ele conversou com Eva e tentou usar todos os princípios que tinham nele, na multidão do seu amplo comércio. Você foi corrompido e se achou em você uma multidão de pecados. E aí Satanás, por que Satanás tem uma raiva literalmente mortal do homem? Porque Satanás, em algum momento, quando ele era um anjo, um querubim ungido, veja, ele quis ser como Deus. Ao Deus criar o homem à imagem e semelhança dele, com todo o potencial dele, aquele querubim que em algum momento quis ser como Deus, sentiu inveja, raiva, ódio do homem. Como pode? Eu que queria ser como Deus, Deus pega e cria do barro o homem, a imagem e semelhança dele, ainda sopra o poder dele dentro do homem. Eu queria ser como ele. Então o homem, a destruição do homem, a minha destruição e a sua destruição é o alvo do inimigo das nossas almas. Ele não só quer que você passe a eternidade aonde é o destino dele, ali na segunda morte, na morte eterna. Ele quer que você sofra e seja destruído aos poucos aqui na terra, experimentando de morte espiritual por meio do pecado. E ali a gente vê o que acontece nas legalidades que o pecado dá, as consequências que ele causa no homem. E a gente vê que duas coisas aconteceram com Adão assim que ele conversa com Deus. Diz assim em Gênesis 3, do 10 ao 12, nos últimos versículos diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? Olha qual foi a primeira pergunta que Deus fez para o homem. Adão, onde estás? Porque a conexão tinha sido rompida. A conexão direta, o acesso a Deus tinha sido rompido. Veja o que a legalidade do pecado faz no homem. Ele respondeu: Eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Olha a primeira resposta, que tristeza, a primeira resposta após o pecado. Eu ouvi os teus passos e senti medo. Foi a primeira vez que o homem teve medo de Deus. E porque eu estava nu, eu me escondi. O homem teve vergonha e medo. Da onde vem essa timidez? Essa timidez, esse não querer se expor totalmente, essa timidez de ter a dificuldade de confessar as minhas falhas. A raiz está no orgulho, na soberba, que são próprias de Satanás. Mas ali vê que o pecado, ele macula a pureza e o acesso a Deus. E aí Deus perguntou para ele: Ué, quem foi que disse que você estava nu? Aí Deus já sabia, né? Claro que Deus sabe de todas as coisas. Você comeu da fruta da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Veja a resposta do homem. Não fui eu. Foi a mulher que você me deu por companheira. Ela comeu o fruto da árvore e eu comi. O pecado no homem coloca ele para fugir da autorresponsabilidade. Para quem foi que Deus disse: Adão, não comerás? Foi para Adão diretamente. Mas na hora que Deus falou com Adão, porque foi com Adão que Deus combinou aquilo, que Deus combinou aquela pequena aliança, aquele pequeno acordo. Adão colocou a responsabilidade. Adão era um guardião da mulher. Adão foi feito primeiro antes da mulher.
Adão tinha que ensinar a mulher, é tanto que a mulher sabia o que tinha sido falado, porque Adão falou com ela. Olha, não pode. Olha, não pode. Saiba, isso nos fala para os homens. Esse princípio do pecado mostra a figura do cabeça da casa sendo destruída por meio do pecado. Agora vamos falar o homem, nós seres humanos. A gente sempre quer responsabilizar o outro por algo que nós cometemos. Se você praticou uma ação, não culpe aquele que tentou te convencer. Eu não posso te condenar daquilo que eu fiz. Autorresponsabilidade. Assuma as suas ações. Mas ao assumir as suas ações, admita, eu pequei. E vá para aquela palavrinha que nós estamos aprendendo aqui, arrependimento. Nós teremos uma aula só sobre arrependimento. E peça perdão para Deus. Busque o conserto em Deus. Então o pecado te coloca em fuga da autorresponsabilidade que você tem diante de quem? Acima de tudo, com Deus. A sua autorresponsabilidade diante de Deus. O que eu estou fazendo com a minha existência, com a vida que me deste, com as minhas decisões, por meio das minhas decisões e dos meus desejos. Cuidado com o que você deseja. E ao desejar, tome muito cuidado com as decisões que você vai tomar, porque elas vão definir a sua vida. Então a pessoa ela vai se tornando, quando você não admite, quando você não assume a autorresponsabilidade, você se envolve numa espiral de degradação que te atrai para a culpa, para a condenação, para o juízo. Vamos ver esse princípio e concluir essa pequena aula em Romanos 12, 1 ao 11. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Deus está chamando cada um de nós para uma autoavaliação. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Adão não é nem culpando Eva. Ele tinha comido o fruto, mas culpou Eva que deu o fruto para ele. Por que ele não jogou fora aquele fruto e disse, Eva, você é louca? Deus disse que a gente não podia comer isso aqui. Não, ele foi lá e comeu. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade de Deus, ou seja, conforme o que ele estabeleceu. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Não, os dois foram expulsos do jardim. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Eu gosto de falar essa frase. Onde há arrependimento, há conserto. Onde há arrependimento, há conserto. Contudo, se você fica obstinado, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Eu tô levantando a minha mão porque essa sou eu. Eu desejo isso para mim e desejo para você também. Ele dará vida eterna a essas pessoas, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Ou seja, para aqueles que tinham aliança com Deus, que eram
povo de Deus quando a Bíblia foi escrita, mas para aqueles que herdaram por meio da graça de Jesus Cristo o direito das alianças de Deus com o povo que ele estabeleceu para si, que herdaram por meio da graça em Jesus Cristo. O que eu estou falando? Eu estou lembrando lá em Deuteronômio. Hoje eu estou apresentando a vida por meio da minha aliança e a morte por meio da quebra da aliança. Escolhe a vida. Escolhe a vida. A graça encurtou, a lei não está mais sobre nós, mas o pecado ainda está. Escolhe a obediência. Escolhe obedecer, permanecer firme nos meus mandamentos. E o conhecimento da verdade vai libertar você. Em nome de Jesus. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, será liberado neste canal pequenas aulas sobre identidade espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Quero aproveitar e falar para você do livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres, Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável, um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em formas de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Eu espero você.